Dobson, eu vou fazer uma pergunta aqui que... Cuidado com essas perguntas aí, velho. Não me venha com rodeio, hein? Não me venha com rodeio, é direto. Estamos falando de estratégia, mas eu quero saber quem é o Dobson. Quem sou eu? Eu sou esse cara com o nome de cachorro, né? Como o Dabson apresentou. Por pura sacanagem do meu pai, né? Minha mãe me conta que ela tinha acabado de dar à luz, né? E estava com a lista de possíveis nomes, esperando meu pai chegar na maternidade para que eles escolhessem juntos. E meu pai já chegou com a certidão de nascimento, né? Enquanto olhou para ela, mostrou para ela e falou assim: eu não acredito que você fez isso com o nosso filho. Né? Eu não acredito que você fez isso com o nosso filho. E ela falou: você vai lá e vai mudar esse nome agora, né? E não tinha jeito. Então, eu sou esse cara com o nome de cachorro, filho aí da minha amada mamãe Daisy, meu pai Jobson, daí o nome Dobson, né? Juntou as duas coisas. Sou um cara que a minha vida se confunde com a estratégia. Eu tive a grande oportunidade e sorte de descobrir muito cedo, e espero que você que esteja nos acompanhando também já tenha descoberto isso, o que ama fazer. Eu nasci para a estratégia, ela nasceu para mim. Então, desde muito cedo, eu sei que a resposta de vocês dois são as mesmas, Emerson e Davison, provavelmente de quem está nos acompanhando. Quando a gente fala de que nos trouxe até aqui essa cadeira agora, quando a gente questiona se é uma questão de talento ou esforço, acho que a maioria de nós vamos responder que é o esforço. Então eu sou um cara muitíssimo esforçado. Muitíssimo esforçado. Se uma pessoa demora 5 horas estudando para entender algo, eu demorava 10 horas, mas eu ficava essas 10 horas para entender algo. Então eu sou um cara extremamente esforçado, que enquanto graduação eu fui fazer matemática, quem nunca errou que atire a primeira pedra, né? E fui fazer também administração. Um cara que fui coroinha da igreja, de acordar domingo 6 da manhã para poder abrir a igreja e receber todas as pessoas e servir ali o padre. E fui fazer matemática, porque eu tinha uma birra com matemática. Eu tenho que aprender esse negócio de algum jeito ou de outro. E fui fazer administração, porque minha mãe desejava que eu fosse engenheiro, meu pai desejava que eu fosse médico, alguma coisa assim. E eu sempre fui muito convicto que um administrador de empresas como sou é um médico de organizações. Uhum. Então, fui fazer esse cara. Dentro desse processo, apaixonei pela área de estratégia, num processo muito doloroso até. O professor de estratégia, ele era rotulado na universidade como sendo o professor mais carrasco da universidade, né? Então, eu fui, num determinado momento, declarar meu amor à disciplina dele e levei uma voadeira nos peitos, sabe? Ele reforçando isso. Mas eu confirmei que era aquilo que eu acreditava, que eu acredito ter nascido para fazer. Então, terminei a graduação, fui fazer uma especialização em estratégia, mestrado e doutorado em estratégia. Só que também fui um cara precoce em alguns pontos, né? Acho que como ali onde eu estudei, os professores viam todo o meu esforço, minha dedicação, meu sacrifício. Assim que eu terminei, eu já fui emendar uma pós-graduação. E assim que eu voltei, o coordenador do curso de administração daquela universidade me ligou e me convidou para ser professor ali, né? Então, eu comecei a ser professor na universidade, eu tinha de 22 para 23 anos, então foi muito precoce. Eu era, na maioria das vezes, o caçula da turma, né? E foi muito interessante, Emerson e Davison. O Davison não, que é cantorzaço aí, né? Vive apresentando nos palcos do Brasil todo, né? Mas eu era um cara extremamente tímido. Então, para realizar o sonho de ser professor, mas ao mesmo tempo superar minha timidez, eu tive que começar a dar aulas na universidade uma semana antes da aula começar, dando aula para as carteiras ali, para ver se elas não reclamassem nem saíssem de casa. Então, eu sou um cara que amo o que faço. Eu sou o cara que, no que eu faço, eu entrego tudo de mim, mesmo reconhecendo as minhas imperfeições, mesmo reconhecendo
quão pouco nós sabemos, né, diante da magnitude da nossa missão, do nosso universo. Mas eu sou esse cara que estuda a estratégia, mas eu recheio isso de algumas vezes de forma velada, de outras vezes de forma escancarada, o tema espiritualidade nas empresas. Então, esse é um dos temas que eu trabalho, que eu estudo, que foi parte faz parte dos meus estudos e, claro, faz parte da minha vida, né? Então, eu recheio a estratégia com espiritualidade, por quê? Estratégia é hard. A espiritualidade é soft. O hard sem o soft não funciona. Então, por definição, eu sei que você vai fazer a pergunta, eu já vou responder. Por definição, o que é espiritualidade? Dentre várias definições, espiritualidade é quando, dentro dos negócios, cada colaborador encontra sentido e emoção naquilo que faz. Então, quanto àquilo que a gente faz tem sentido, tem significado, as pessoas fazem com prazer, com paixão, com tesão. E aí a gente começa a fazer uma migração, Emerson e Davison, e você que está nos acompanhando, das pessoas entenderem o trabalho não como mais um trabalho, nem muito menos uma profissão, mas entender aquilo que a gente faz como uma vocação. Porque o papel principal das organizações é serviço às comunidades. Então são empresas servindo pessoas, pessoas servindo pessoas. Então a espiritualidade é quando a gente encontra sentido e emoção. E eu quero fazer uma quebra aqui já, porque eu sei que ainda muitas pessoas confundem a questão espiritualidade com religiosidade. É muito comum isso acontecer. Tanto é comum que uma das definições mais gostosas que eu aprendi de espiritualidade veio de um cara ateu. E muitos já ouviram, já assistiram parte da história dele, que é o Dr. Pat Adams, O Amor é Contagioso. Filme maravilhoso. Maravilhoso. Filme maravilhoso. De um empreendedor nato. E esse cara fala, espiritualidade é, o que está escrito ali atrás da minha frente, ó, o amor em ação. Espiritualidade é o amor em ação. Emerson, Davison, vocês carregam isso no peito. Não falta amor. Falta amor. É isso aí, Davison. Davison.